Graças e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Esse é o nosso quarto momento. E graças a Deus aí por tudo que a gente tem experimentado. Tá meio, né? Eu acho que vai dar para ver um pouquinho ali. Hoje eu vou utilizar slides. Mais uma vez, obrigado aí pela forma tão carinhosa aí, pelos papos aí que a gente fica tendo, né? Alguns gostam de futebol, a dona Dalva já saiu ali da roda, começou de futebol, já foi saindo. Mas é gostoso demais a gente fazer essas brincadeiras aí, né? E ontem também foi muito interessante o momento aqui, né? Conversando, sabendo as dúvidas de vocês, a gente trocando ideia, fazendo pergunta, enfim. Tá muito bom de verdade mesmo. Hoje, então, o nosso quarto momento. Vamos relembrar rapidão aqui. Primeira palestra, Cosmovisão, né? A gente lembrou o que é cosmovisão, importância do coração. Toda cosmovisão é definida pelo nosso coração. A gente falou sobre ideologia. Hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre ideologia, bem rapidinho. Depois, a segunda palestra, falamos sobre família, instituição muito atacada, sempre foi atacada. Nos nossos dias, o ataque fica cada vez mais intenso. E existe um baita de um desafio, né, para a gente resgatar a masculinidade bíblica, a feminilidade bíblica, cuidado com o machismo, cuidado com o feminismo. O desafio de todos nós aqui, homens e mulheres, é buscar saber o que a Bíblia ensina sobre os papéis bem definidos sobre o homem, sobre a mulher. Existe o desafio para os pais, existe o desafio para os filhos, e existe esperança para famílias como as nossas famílias, né? Nós vimos que a Bíblia é um livro que é honesto sobre os personagens, né? Uma das provas de que a Bíblia é verdadeira é que se fosse escrita por mim e por você, se eu for escrever uma autobiografia minha, a minha tentação é de não falar tanto assim dos meus defeitos. A Bíblia não é assim. A Bíblia fala dos defeitos de todos os personagens. Só não fala do defeito de Cristo, porque Cristo não tem defeito. Ele realmente é o perfeito que resgata pessoas imperfeitas como eu e você. Então existe esperança em Cristo para os homens, para as mulheres, para os filhos, para os relacionamentos e para a nossa família. Então, cosmovisão, família, depois igreja, né? As igrejas são formadas por indivíduos que fazem parte de famílias. Então, a igreja também é uma instituição altamente atacada, sempre foi, mas a gente tem a garantia na Bíblia que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Uma coisa que eu não falei ontem, né, é que a gente vive uma época dos tais dos desigrejados, né? Tem uma turma aí que diz e defende isso convictamente, que é possível amar o noivo e não gostar da noiva. O movimento dos desigrejados, que é razoavelmente popular, né, Estados Unidos, Brasil, ele parte do princípio que, eu sou cristão, eu amo a Cristo, mas eu estou cansado de igreja. Então eu posso ficar lá dentro do meu quarto fazendo a minha oração, lendo a Bíblia, mas eu já fui na igreja, e a igreja tem gente fofoqueira, eu já fui ofendido na igreja, né? Ele esquece que ele ofende também. Então, eu vou ficar em casa, confiando em Cristo, mas não quero saber de igreja não. No dia da ceia, eu vou lá e pego o meu maguari de uva, o meu pedaço de pão, e eu mesmo sirvo a ceia para mim, e assim vai. O movimento dos desigrejados é totalmente antibíblico, porque é impossível dizer, ou melhor, dizer até que é possível, só que isso não é verdade. É impossível amar o noivo e detestar a noiva. Por quê? Porque o noivo amou tanto a noiva que ele foi até a cruz por ela. Então o movimento dos desigrejados é altamente contraditório. Hoje a gente vai, né, agora ter a quarta palestra. Então perceba, assentamos, né, os conceitos, família, igreja. Agora a gente vai expandir um pouquinho mais. A gente vai falar de sociedade e política, né? Sem entrar em questões partidárias, enfim, mas sociedade e política. Então, o seu João, ele é um pecador arrependido e que crê em Cristo. Ele tem uma família, ele tem deveres para com Deus,
para com a sua esposa, para com seus filhos. Durante a semana, ele vai à igreja, ele faz parte de uma igreja, ele vai na reunião de oração, ele vai no estudo bíblico, ele é professor de escola dominical, ele eventualmente ajuda o pastor na condução da liturgia. Então ele é um homem de Deus e está ali. Mas ele também, de segunda a sexta, ele trabalha. Ele tem lá o seu comércio, ele tem lá a sua plantação, nas eleições ele vota, então ele faz parte de uma sociedade. Ele tem vizinhos, às vezes tem lá uma confusão, ele vai ter que resolver. Então amanhã, hoje à noite, se Deus quiser, a gente vai falar sobre trabalho, né? Então hoje ele faz parte de uma sociedade e ele fala sobre política. Mesmo quando ele fala assim, ó, não quero me envolver com política, ele já está tendo um posicionamento político. Então perceba que a gente tem todos esses envolvimentos, todo mundo aqui está nessa. A gente tem uma cosmovisão, faz parte de uma família, faz parte de uma igreja, a gente está numa sociedade, né? Esse ano é ano de eleição aqui, né? Aqui no município, né? Lá em São Paulo também. Então, esse ano a gente vai exercer correto ou incorretamente, coerente ou incoerentemente. Espero que não tenha muitas brigas nos grupos de WhatsApp aí, né? É só lá em São Paulo que a gente brigava no WhatsApp? Eu acho que não, né? Enfim. Então, a gente faz parte de uma sociedade e a gente se envolve correto ou incorretamente com política. Então, a proposta nossa aqui é relembrar alguns pontos importantes sobre política, tá? Então, algumas perguntas. Como que a gente deve viver em sociedade? Você já parou para refletir se a sua visão política honra as Escrituras? Todo mundo tem algum tipo de visão política. Correta ou incorreta? Será que o que eu penso, será que essa palestra aqui vai de alguma forma honrar as Escrituras? Você reflete sobre política a partir de quais parâmetros? É sobre os comentaristas da UOL, da Globo News ou da Jovem Pan? Enfim, qual que é o parâmetro que você usa para pensar a sociedade, para pensar a política? Política e religião se misturam? Igreja e Estado devem se misturar? Ontem o pastor já deu uma resposta ali que, né, já deu uma direção, quem estava aqui ontem, né? Política, será que dá para misturar política e religião? Olha só, uma coisa é política e religião, outra coisa é igreja e Estado. Aí eu já quero provocar vocês já. É impossível não misturar política e religião. Não tem como não misturar. Imagina só, amanhã eu chego no pastor e falo, pastor, eu tô saindo do ministério porque eu entendo que Deus está me vocacionando para ser um político. Mas eu continuo sendo crente. Ué, se eu for fazer política, eu vou fazer a partir da minha fé. Se eu sou um ateu, eu vou ser prefeito a partir do ateísmo. Se eu sou um espírita, eu vou fazer política a partir do meu espiritismo. Se eu sou marxista, é tudo, não tem como. A sua fé, seja lá no que for, vai influenciar a sua política. Então, fé e política sempre estão misturados. A mistura pode ser boa ou ruim, mas não tem como não misturar. Pensar ao contrário é achar que dá para, né, eu ser neutro. Não tem neutralidade. Neutralidade é uma coisa que só existe assim, definição do dicionário. Nenhum de nós aqui é neutro. Nenhuma pregação é neutra, nenhuma aula é neutra, nenhum livro é neutro, nenhuma música é neutra, nenhum filme é neutro, nada é neutro. Essa palestra não é neutra. Então, se amanhã ou depois você se sente chamado para fazer política, para ser um vereador, para ser um presidente, você vai fazer a partir daquilo que você acredita, a partir da sua fé. Pode estar correto ou incorreto, mas não tem como. Política e fé se misturam. Eu gosto desse candidato porque eu creio que esse candidato está um pouquinho mais alinhado com a Bíblia. Eu odeio esse partido, essa proposta, porque eu tenho certeza que esse partido, essa proposta é anticristão. Está dando para perceber? Não tem como não misturar política e religião. Está misturado. O nazismo é uma proposta religiosa. Qualquer ismo é uma proposta religiosa. Quando Paulo escreve Romanos 13, de 1 a 7,
onde ele fala sobre o Estado, a gente vai ler daqui a pouco, ali olha só a nossa palestra é cosmovisão e política. Então eu já estou partindo do princípio que a cosmovisão cristã tem algo a falar sobre política. Então, política e religião sempre se misturaram, se misturam e vão se misturar, correta ou incorretamente. Agora, igreja e Estado é outra coisa. Aí o pastor foi brilhante na resposta dele. Quem criou o indivíduo foi Deus. Quem criou a instituição família foi Deus. Quem criou a instituição igreja foi Deus. E quem criou a instituição Estado foi Deus. Só que Deus separa bem cada chamado específico. A igreja é uma instituição criada por Deus, que tem um propósito bem específico, glorificar a Deus a partir da pregação genuína do Evangelho. Ao Estado criado por Deus, foi dada uma outra função: administrar a sociedade de forma justa, inclusive com o poder da espada, punindo cidadãos de mal e protegendo cidadãos de bem. Não foi dado ao Estado a proclamação do Evangelho, isso é função da igreja. Então, política e religião sempre se misturam. Igreja e Estado, não. A igreja deve ser a voz da... Existe uma relação, mas cada um tem cada um no seu quadrado. Né? Como diria lá o filósofo, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Lembra dessa música fantástica, né? É isso mesmo. Igreja no seu quadrado e o Estado no seu quadrado. Tem uma relação? Tem. A igreja deve ser a voz profética do Estado. Quando o Estado fizer coisas erradas, a igreja deve chamar a atenção do Estado. E o Estado deve pelo menos garantir a existência da igreja. Então, só para a gente pensar um pouquinho nessas coisas. Que relação existe entre as crenças religiosas e as posições políticas? O que a Bíblia ensina sobre política? Como deve ser a relação do cristão com as autoridades? O apóstolo Paulo escreve Romanos 13, e as autoridades era o Império Romano. Se a gente acha que a gente está numa situação difícil, nem se compara quando Paulo escreve lá para os romanos. E ele diz que deveria se obedecer ao Estado. Então, é desafiante isso daqui. Como a gente pode ser relevante na política? Porque se não existirem cristãos chamados, vocacionados na política, então a política só vai ter gente não crente. Não se esqueça que, por exemplo, existiram na Bíblia e na história da igreja vários cristãos que foram chamados por Deus, capacitados por Deus, cristãos e cristãs, para serem prefeitos, serem vereadores, serem deputados, serem presidentes. Então, só para a gente esquentar os motores aqui. Isso aqui a gente já viu, tá? Só relembrando. Ideologia é aquele discurso baseado não na Bíblia, baseado em algum ídolo, que busca explicar para você quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, como você deve viver e para onde você vai. Toda ideologia é esse tipo de discurso, tá? Esse tipo de discurso aí, só para relembrar. Esse é um ponto novo aqui para a gente. As ideologias podem ser entendidas como tipos modernos de idolatria. Por quê? Podemos dizer que toda ideologia é idólatra, no sentido de que é um discurso baseado num ídolo e que possui suas próprias teorias sobre pecado e redenção. Vou explicar para vocês daqui a pouco o que é isso daqui. Aonde que surge a idolatria? Aí a gente vai abrir lá. Texto bastante conhecido de Gênesis, capítulo 3. Primeiro momento onde o homem deu mais ouvido a um outro ser do que a Deus. Ali está a origem de todos os males. Gênesis capítulo 3, de 1 a 7. Gênesis 1, 2.
Adão e Eva só ouviam a voz de Deus e obedeciam à voz de Deus. Enquanto estava assim, estava tudo bom. Enquanto nós ouvimos só a voz de Deus, amamos a Deus e obedecemos a Deus, está tudo em harmonia. Só que não é só Deus que fala. Tem um outro ser que fala. Tem até isso, uma pergunta antes da gente ler. Quem que é o primeiro ser que fala na história? Primeiro ser que falou. Podem participar. Primeiro ser que falou. Quem que foi? Hã? Deus. Primeiro ser que falou foi Deus. Primeiro, né? Disse Deus, haja luz. E houve luz. Quem inventou a fala foi Deus. Segunda pergunta. Segundo ser que fala, quem foi? Hã? O homem, Adão. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é um ser comunicador. O homem também é um ser comunicador. E Adão se comunicava com Deus falando, dando nome aos animais. Beleza. Terceiro ser que fala. A serpente. Deus fala, o homem fala, a serpente também fala. Tanto é que a queda, ela se deu num diálogo. As nossas quedas também se dão quando a gente ouve uma outra voz que não é de Deus e acredita numa outra voz que não é de Deus. John Piper que fala, né? Por que a gente cai em pecado? É porque o pecado faz promessas, a gente acredita nas promessas do pecado. Deus também faz promessas. Se arrependa, creia em mim, me ame sobre todas as coisas. Deus faz promessas. E confiar nas promessas de Deus tem consequências boas. Mas o pecado também faz promessas para a gente. Desobedeça a Deus, que você vai experimentar coisa boa. A gente acredita nas promessas do pecado. O pecado nunca cumpre as promessas que ele faz. Ele engana. E é mais ou menos exatamente nesse contexto. Tudo começou aqui, ó, Gênesis 3, de 1 a 7. Aqui começa a idolatria, tá? Que vai dar origem às ideologias. Então, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, olha só, o que ela fez? Disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então teve uma primeira mentira. A segunda mentira aqui. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus disse que vai morrer. A serpente disse, você não vai morrer. E Eva está escutando, né? Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era, olha só, a questão da visão, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Ó, o pecado já começou no coração, viu? Então ela viu, era agradável, ela desejou com o coração, agora ela só vai consumar o ato. Tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Adão ficou quietinho, né? Não fez nada. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui começa o drama do ser humano. Aqui, a relação com Deus, que era de harmonia, foi quebrada. A relação com o próximo, que era de amor e harmonia, foi quebrada. A relação com a natureza também foi quebrada. Nós damos o nome disso de queda. E todas as nossas mazelas nascem daí. Desse evento aqui. A idolatria nasce daqui. Lembra do conceito de idolatria? É a centralização, é a absolutização, é a divinização de qualquer coisa que não seja Deus. Aqui, Adão e Eva colocaram a voz do inimigo no lugar de Deus. E aí, a gente caiu aí. Depois daí,
não é que a gente ficou doente espiritualmente. O estado do homem depois da queda não é de doença. Porque se for de doença, basta um remédio. É de morte espiritual. E um morto não pode mudar a sua situação. A gente precisa de ressurreição. A gente precisa de um poder de fora para transformar a nossa vida. A gente está morto no pecado. Por isso que a gente precisa de alguém que cumpra a lei no nosso lugar, porque a gente não consegue cumprir, e que promova sobrenaturalmente vida. Vida. Porque a gente estava morto. Né? Então aqui, essa é a origem da idolatria, das ideologias, Gênesis 3, 1 a 7. Para entender melhor a relação entre idolatria, tem um estudioso aqui, né, o Bob Goodsworth, ele destaca 3 pontos importantes. Aí olha só que interessante. Opa! Primeiro ponto, para a gente entender como que a idolatria que nasceu no primeiro casal, esse primeiro casal teve filhos, começou a gerar sociedade e a política começou a acontecer. Como que ocorre a idolatria entre nós? Primeiro, todo ser humano serve a algum tipo de Deus, isso nós já falamos. Segundo ponto, cada um de nós é transformado à imagem do Deus a quem serve. Então a Bíblia deixa bem claro que se eu amo a Deus sobre todas as coisas, se Cristo é meu Senhor, eu faço parte do povo de Deus e Deus vai me transformar à imagem de Cristo. Agora, se o meu Deus é alguma outra coisa, eu também vou ser transformado à imagem desse Deus. Aquele exemplo que eu dei para vocês, eu acho que foi ontem, né? Quando você vê alguém viciado no cigarro, depois de um processo de 30, 40 anos, você bate uma foto dele de 30 anos atrás e uma foto de 30 anos depois, tendo o vício do cigarro como seu ídolo. Parece que ele se transformou no cigarro. Parece que o cigarro fumou, cara. A bebida, a mesma coisa. Você pega o cara com 18 anos que começou a beber e se viciou. 30 anos depois, bate uma foto. Parece que ele se transformou no grande ídolo. Ele fica seco, ou então ele fica inchado. Ele se transforma à imagem do seu ídolo. Uma pessoa que se vicia nos prazeres ilícitos na questão sexual. Se ele durar 30 anos, ele se transforma na imagem do seu ídolo. E por aí vai. Então ele está tentando identificar como que é a dinâmica da idolatria na sociedade. Todos nós servimos algum tipo de Deus, nós somos transformados à imagem do Deus a quem nós servimos. O terceiro ponto, as pessoas, aqui já pensando na sociedade, na sociedade toda. As pessoas estruturam a sociedade à sua própria imagem. Toda a comunidade se une em torno dos objetos comuns do seu amor. Então você pega, por exemplo, a sociedade paulistana, ali na capital, um dos grandes ídolos do mundo pós-moderno e de grandes metrópoles como São Paulo, é o ídolo do prazer. Prazer não é pecado. A Bíblia diz que o justo tem prazer na lei de Deus. Então é Deus que nos cria para ter prazer. Como é gostoso, né, depois de uma palestra, a gente chegar ali no almoço e comer uma comidinha. Deus é que coloca esse prazer no paladar. Como é gostoso olhar para o céu, né, o pôr do sol, olhar para o mar. É Deus que nos faz. Né? Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. Então a gente sente prazer bebendo, comendo, contemplando, ouvindo uma música boa. Depois de um tempo longe de amigos, matar aquela saudade, a gente até arrepia. Então Deus que nos criou com prazer, e é para a gente ter o prazer soberano em Deus. O que o pecado faz? O pecado não tira o prazer. O pecado muda a direção do prazer. Se antes é para a gente ter prazer em Deus sobre todas as coisas, o pecado não tira, ele não tem poder para tirar. O pecado distorce. Ele faz com que a gente busque prazer naquilo que é odioso. É para a gente ter prazer na santidade. A gente começa agora a ter prazer naquilo que é nojento e pecaminoso. E olha só,
um dos ídolos das grandes metrópoles pós-modernas, e São Paulo é uma delas, não é que ocorre só lá, pode ocorrer em qualquer lugar. Mas estou falando de São Paulo porque eu estou lá, tem muita gente que já escreveu sobre isso, pode ser São Paulo, pode ser Nova York, é o quê? É o ídolo do prazer. O que define felicidade é buscar prazer. Então, se beber me dá prazer, eu bebo. Se comer me dá prazer, eu como. Da idolatria da bebida nasce os beberrões. Da idolatria da comida nascem os comilões, os glutões. Prazer. Prazer principalmente de ordem sexual, sensitivo. Então, se agora eu ter relacionamento somente com uma mulher não me dá mais prazer, então pode ser com duas, pode ser com três. Cansei. Vou para homem. Homem com homem, vamos. Se não der, vai para homem com animal. A Bíblia já fala disso. Em Levítico, já existem ordens dadas por Deus sobre o pecado de se ter relacionamento com o animal. Levítico escreveu isso há milênios atrás. Agora, o que existe hoje é o quê? Faça. Existe um incentivo sobre isso. Então, um dos ídolos dos nossos tempos, com requintes, sofisticados, é o ídolo do prazer. Então, quando você pega uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, uma família, outra família, essas famílias se ajuntam e todas elas têm como ídolo o prazer, você vai agrupar uma sociedade que louva isso. Então, por exemplo, até falei, não sei se foi para o pastor, há 2 semanas, o carnaval, a princípio, começou esse final de semana. Só que o carnaval tem ficado cada vez mais complicado, Então você tem o pré-carnaval, você tem o carnaval e depois você tem o pós-carnaval. Então, há 2 semanas atrás, quando estava no pré-carnaval, eu, a Fernanda e a Valentina, nós fomos visitar um casal que está abrindo um café. E era um sábado, E no trajeto da nossa casa até a casa deles, a gente passa por um bairro bem boêmio de São Paulo, que é a Vila Madalena, E no trajeto já tinha lá, estava rolando pré-carnaval. Então, no meio da rua, normal, homem só de cueca. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque quando você pega vários indivíduos que são alimentados na cultura, de que a grande questão que você tem que buscar na vida é prazer. Você tem que saciar a sua fome, os seus apetites, principalmente os apetites sexuais. Quando você junta uma turma que pensa assim, você cria uma sociedade que tem como ídolo isso. Então toda a sociedade vai ter os seus próprios ídolos e vão cultuar os seus ídolos. Essas pessoas cultuam os seus deuses e esses deuses vão transformando essas pessoas à sua própria imagem. Aí, qual que é o limite? Dificilmente. Claro, existe um limite. É quando Deus fala, chega. Sodoma e Gomorra não foi assim? Chega. Aí acabou. Aí acabou. Então, quando a gente pensa em sociedade política, a gente tem que, antes de falar, aquele candidato, aquele partido, aquela proposta, calma. Aprofunda um pouco mais, que a Bíblia dá uma visão mais profunda para a gente. Calma. Quem são essas pessoas? Quem somos nós? Quem que é esse candidato que diz que vai salvar a nação? Que salvar a nação? Que salvar a nação? Pensem nisso. Vamos lá. Isso aqui, eu já mostrei para vocês, está bem desfocadinho, Mas, de novo, o olho aqui, a lente aqui, e o desafio da gente enxergar esse assunto à luz da palavra de Deus. A importância da cosmovisão. Política nas Escrituras. Vamos lá. Ler alguns textos. Texto bíblico de Gênesis 1, 27. Vamos acompanhar juntos aqui, todos juntos? Agora a gente vai... Esse slide aqui é só com alguns textos bíblicos. Gênesis 1, 27, 30. Isso aqui é antes do pecado, tá? Antes do pecado. Olha só. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 27, diz assim: Criou Deus, pois, o homem
a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, né? Dominai sobre ela. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí você tem uma primeira base da política, antes da queda. Se a gente entende política como sendo a arte de administrar a sociedade, é o próprio Deus que disse isso. Adão e Eva, cresçam, se multipliquem e sujeitem a terra, administrem esse mundão que eu estou dando para vocês. Se política é a arte de administrar a sociedade, aí você tem a essência da política. Então, política é coisa de cristão, não é coisa de ímpio. Já começa por aí. Política é coisa de cristão. Quem tem autoridade para falar sobre política é o próprio Deus na sua palavra. Se o homem distorceu, é uma outra coisa. É igual quando a turma fala, ó, não entra, não vai fazer direito, não. Não vai fazer, né? Porque direito, não tem como ser crente fazendo direito. De onde que criou isso? Se o direito é a área onde nós lidamos com as leis que vão reger os homens, quem que é o grande legislador sobre o mundo todo? É Deus. Agora, se a gente faz corrupção, é uma distorção disso. Volta para o projeto original. Quem é o grande juiz? Quem criou as leis? É o próprio Deus. Então, se tem um povo que deve manjar de direito, é o povo cristão. E que Deus chame e levante homens e mulheres, jovens, velhos, enfim, que entendam disso e que façam justiça para a glória de Deus, para o bem do próximo. Não foi o mundo que criou isso, nem a política. Ó, não vai para a política. Não estou falando que não é, é fácil. Claro que não. Mas fala para mim o que é fácil. É fácil ser professor de história cristão? É fácil ser professor de psicologia cristão? É fácil ser, sei lá, o que é fácil? É fácil ser jogador de futebol cristão? O que é fácil nesse mundo para o cristão? Tem alguma coisa que é fácil? Não tem. É fácil ser mãe e pai, educando nos caminhos do Senhor? Claro que não. Então a gente tem que, né, rever esse papo nosso. É claro que, né, não entre no mundo X ou Y querendo só dinheiro. Aí você vai se arrebentar. Por isso é importante na teologia bíblica o conceito de vocação e chamado. Ah, eu vou escolher isso daqui porque vai me dar dinheiro. Bom, provavelmente você não vai ser nem bom profissional. E se o seu ídolo é o dinheiro, você vai fazer propósito. O que vai escolher ir para cá ou ir para cá é a grana. Então você vai se arrebentar. Agora pode ser o que for. É isso que Deus está te chamando. Deus colocou esses talentos em você. Ele está te chamando para isso, seja a área que for. É nisso que você vai ser moldado e transformado. Se Deus está te chamando para a obra missionária, é nessa obra mesmo. E se é chamado de Deus, provavelmente você vai ser um bom profissional e boas oportunidades vão surgir para você. E você vai ralar bastante, porque não tem nenhuma possibilidade de não ralar. Ah, pastor, mas dá para ganhar dinheiro fazendo, né, alguns truques aqui. Bom, você sabe que você está errado fazendo isso, se for de forma ilícita. Entrar para o crime eu consigo muita grana. Tá, mas você está pecando, você vai morrer. Então, o mundo vai buscar seduzir a gente. De novo, conceito bíblico sobre essas questões. Então, aqui em Gênesis você tem o primeiro texto que vai falar de alguma forma sobre política. José era governador do Egito. Ele era um político. Ele foi chamado para liderar uma nação. Olha só, ele era um cristão, digamos assim, fazia parte do povo de Deus, no meio de ímpio. E fez o que fez. Fez diferença. Então tem exemplo sim. Foi Deus quem ordenou as autoridades governamentais. Romanos 13. Deus é quem instituiu o Estado. Vamos lá, Romanos 13, por favor. Romanos capítulo 13. Vamos ler só os 4 primeiros versículos de forma alternada, tá bom? Eu leio o primeiro, vocês leem o segundo e a gente vai até o 4. Romanos 13, de 1 a 4, alternadamente. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Vocês?
Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Isso é palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que foi um instrumento dado por Deus para escrever isso daqui. Quem instituiu as autoridades foi o próprio Deus. Jesus Cristo reconheceu a autoridade do Estado romano, o texto lido pelo pastor aqui. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu a legitimidade do Estado. Olha só como é que a Bíblia nos dá, né, direções para pensar sobre política. Devemos orar pelas autoridades. O pastor lembrou ontem sobre isso daqui. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo deixa bem claro que nós devemos orar pelas autoridades. Ah, mas aqui ele está falando só quando a autoridade for cristã. Aqui não era. Nós devemos orar quando o nosso candidato ele vence e quando o nosso candidato não vence. Ok? Quais devem ser os limites da nossa submissão às autoridades? Devemos obedecer o Estado de forma absoluta? Não. A autoridade absoluta é só Deus e obediência absoluta só nos é pedida em relação a Deus. Nós devemos obedecer ao Estado de forma relativa. Relativa ao quê? A palavra de Deus. Enquanto o Estado estiver pedindo de mim algo que até às vezes eu não concordo, mas não fere a palavra de Deus, obedeçamos. Agora, quando o Estado ou qualquer autoridade pede de nós que nós façamos algo que vá contra a palavra de Deus, não é que nós podemos, nós devemos desobedecer. E aí tem que pensar de uma outra forma também. Como vai ser a desobediência? Fazendo baderna? Dando tiro nas pessoas? Não. O cristão é aquele que deve pensar no que fazer e como fazer. O cristão tem um conteúdo diferente do mundo e tem uma forma diferente do mundo. É fácil? Não. Por isso que a gente faz na dependência de Deus. Mas nós devemos resistir ao Estado quando ele pede de nós algo que não é na sua opinião ou na minha opinião fere. É quando a palavra deixa bem claro que fere a vontade de Deus. Aí nós devemos desobedecer de uma forma ordeira, corajosa, não conforme o mundo. O mundo, você sabe como é que o mundo protesta. O cristão deve protestar de uma outra forma, muito mais difícil, muito mais trabalhosa, que exige muito mais coragem e fé, mas que é sustentado por Deus. O desafio é grande, mas a gente está com Deus, Deus nos sustenta. Vamos lá. Para lembrar, Provérbios 29, 2, quando os justos governam, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então Deus nunca perdeu o controle de nada, e às vezes por causa da nossa idolatria em determinados políticos, para nos disciplinar, Ele coloca governos ruins. Isso mesmo, isso mesmo. Quando nós confundimos o Messias, aí o bicho pega. E Deus não faz disso porque Ele não gosta da gente, é porque Ele nos ama. Quando a gente coloca no lugar de Cristo um candidato político, para a gente aprender, para eu aprender algo que eu já deveria saber, porque eu sou teimoso, porque eu sou às vezes idólatra, ele vai lá e coloca um governante ruim para disciplinar a nação e a igreja. É um baita do desafio para nós. Um baita do desafio para nós. Não confunda o Messias. Messias só existe um, que é Jesus Cristo. Calma que eu sei o que vocês estão pensando, tá? O cristão é as autoridades civis.
Romanos 13, de 1 a 7, um texto que nós lemos, até o 4, nos ensina sobre... Opa! Foge. Aí eu comecei a provocar, vocês estão me castigando já, hein? Calma, calma. Não bate em mim não, calma aí. Desculpa. O texto de Romanos, ele fala da procedência do Estado, vem de Deus. Fala da submissão do Estado, que nós já vimos que é relativa. Fala da insubmissão, nós devemos não submeter quando pede de nós algo que é contra a Bíblia. Nós devemos orar, quer você goste dele ou não. E o Estado tem uma função. Isso aqui daria uma outra palestra. O brasileiro é educado a achar que o Estado é o grande papai que dá mesada para a gente todo mês. Não é. Essa é uma visão marxista do Estado. Nós vamos ver no final que o marxismo tem um discurso, a princípio, que parece bonito, mas não é, de defender os pobres. Não. Para o marxismo existir, tem que continuar existindo pobre. Então, cria-se um ciclo vicioso. Você paga muito imposto, a maioria dos impostos não são revertidos em benefícios para o povo, e aí eu dou alguma migalha só para você continuar dependendo de mim. Biblicamente, o Estado não é para tomar conta de tudo da sociedade, tá? Biblicamente, basicamente, ele ajuda na administração, promovendo justiça. E eu não estou falando de justiça social. Eu estou falando de justiça em termos de proteção de cidadãos de bem e punição de cidadãos de mal. Nem vou entrar aqui, aí depois vocês apertam o pastor Luiz com essas perguntas difíceis, tá? Nem vou entrar em questão de pena de morte, tá? Nem vou entrar. Só para... Estado. Alguém chamado por Deus para ajudar a administração da sociedade, principalmente em que área? Segurança pública. As demais coisas, normalmente, claro que o Estado também vai fazer, né, uma ajuda aqui a colar, ajudar na educação, mas não é o Estado que tem que dizer se o... Mas tem Estado assim. O Estado não pode interferir na pregação da igreja. Mas vocês já assistiram aquele filme Deus Não Está Morto 2, né? Claro que é um filme. O filme, ele tem licença poética. Ele cria algumas coisas que não são totalmente realidade. Mas essa especificamente é verdade. Na Europa já é assim há muito tempo. Por exemplo, em alguns países da Europa, pastor é funcionário do Estado. Então, se eu sou funcionário do Estado, eu tenho que passar a minha palestra para vocês, primeiro para uma revisão. De quem? De uma autoridade eclesiástica? Não, de uma autoridade estatal que nem é crente. Aquilo que mostra no final do filme, Deus Não Está Morto 2, é verdade, porque tem nome ali. Então existem estados norte-americanos, onde o sermão você tem que entregar antes de domingo, para ser, ó, isso pode, isso não pode. Ou, você foi contra o aborto? Não. Você disse que só existe homem e mulher? Não, isso aqui você tem que tirar. E aquele pastor que diz não, você não tem autoridade. A esfera do Estado é outra. Aqui é a esfera da igreja, é a palavra que define. Alguns são presos. Se a gente não pensar nessas coisas, a gente vai ser refém. E o brasileiro educado a achar que o Estado tem que dar conta de tudo. Tem que ser o grande paizão que, né, vai dando mesada. Não, é tomar conta principalmente de segurança pública. Questão de saúde, de repente ajuda. Questão da educação, de repente ajuda. Mas isso é mais iniciativa privada. Vocês aqui, em Jaru ou em outra cidade, vocês querem ter uma educação de qualidade porque estão insatisfeitos com a educação dos seus filhos do Estado? Ué, vamos fazer uma reunião de oração, vamos trocar ideia, pegar os professores, pegar os empresários, vamos criar uma escola e vamos que vamos. Mas a gente não gosta, normalmente faz isso. Não, Estado. Bom, se deixar o Estado só fazer isso, aí você sabe normalmente os rumos que as coisas estão tomando. E normalmente não é bom, não é fácil aprovar escolas cristãs. E cada vez o funil está ficando mais apertado. Cada vez mais. Tá? Esse é um papo também interessante.
5 visões erradas e uma visão correta sobre a relação dos cristãos com o Estado. Eu vou apresentar aqui 5 que estão erradas e uma que está correta. Primeira errada. Quando você acha que o governo deve... Opa, já vai apitar, né? Tem gente que fala assim, ó, o governo deve impor uma religião. Isso é errado. O governo não pode impor religião. Nem o cristianismo. Quando eu sou presidente da República e falo assim, ó, eu sou presidente do Brasil presbiteriano e agora todos vocês são obrigados a serem presbiterianos. Isso está certo, biblicamente? Claro que não. Como assim obrigar a turma a ser cristão? Conversão não é algo político, é algo que vem do Espírito Santo. Primeira visão errada. Segunda visão errada. O governo deve excluir a religião. Entrou um ateu lá no comando, tudo que é cristão pode estar excluído. Isso está certo? Claro que não. Tem gente que acha assim. Tem gente que concorda com a primeira, tem gente que concorda com a segunda. Biblicamente está errado. Terceira errada. Todo governo é perverso e demoníaco. Tem cristão que pensa assim. Não é não. Na Bíblia não é, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e na história da igreja não é não. Não é todo governo que é perverso e demoníaco, sim. Tem alguns que são. O governo de Mao Tse Tung na China era. O governo de Pol Pot no Camboja era. Matou mais de 2/3 da população. O governo de Fidel Castro em Cuba também era. O governo de Adolf Hitler também era. E além de outros. Perversos e demoníacos. Mas todo é? Não. Todo não. Quarta que está errada. Devemos, como igreja, só nos dedicar à evangelização e nos calar sobre política. Não, porque a Bíblia não se cala sobre política. A questão é como que a gente faz política. Esse negócio de política dá muita confusão. E a gente só deve orar e evangelizar. Política não. Bom, se a Bíblia falasse isso, beleza. Mas a Bíblia não fala isso. Porque se fosse assim, José não seria governador do Egito. Só para dar um exemplo. E a última errada, aí é o contrário, né? Devemos só nos dedicar à política e esquecer da evangelização. Não, isso obviamente está errado. Qual seria uma proposta um pouco mais bíblica? Seria essa daqui. Nós devemos exercer, influência expressiva sobre o governo. Orando, pregando, despertando vocações nos jovens. Você político. Desde criança eu acho que meus pais já viram em mim uma boa administração, uma facilidade para falar, um temor piedoso por oração e para ver o bem do próximo. Enquanto a turma só queria jogar videogame, eu já estava, pastor, o carinha era 15 anos, pastor, quando o senhor for distribuir cesta básica, eu quero ir com o senhor. Opa, tem uma coisa diferente desse cara aí. Talvez tenha, de repente, um chamado para a política. Ele vai acertar e errar como todos nós. Mas, de repente, despertar vocações legítimas dentro da igreja para pessoas atuarem na política. Orar, pregar, despertar vocações. Então, essa seria uma proposta certa. Influência maciça dos irmãos da igreja na sociedade. E na hora do voto, buscar, como o pastor disse, se não tem um candidato bom, que vote pelo menos no menos pior. Pelo menos no menos pior. No Brasil, normalmente é assim, o menos pior. Qual o propósito do magistrado civil? Já falei, Promover a glória de Deus e o bem público. Exercendo justiça. Identificando o ídolo. Isso aqui depois, de repente, na sessão de perguntas e respostas, a gente pode falar um pouquinho disso daí, tá? Até porque está numa outra cor. Isso aqui eu vou passar bem rápido, que é o seguinte. Aqui, intencionalmente, eu só coloquei 3 propostas que normalmente nós concordamos. Aqui, por exemplo, queria ir lá, mas o negócio vai me xingar. Aqui a ideia é a seguinte. Nós vimos na primeira palestra que somente o cristianismo é a proposta verdadeira, não porque eu estou falando isso.
É porque no centro do cristianismo tem Cristo. E Ele é o centro de tudo mesmo. Só que não existe, por exemplo, né, o partido cristão. O que existe são os partidos que nós temos e as propostas que nós temos. Nós temos, por exemplo, né, nós temos tem gente que defende a escravidão até hoje. Tem gente que de maneira velada defende o nazismo até hoje. Então você tem, né, o nazismo, você tem o marxismo nas suas variações, né, socialismo, comunismo. Mas você tem aqui também o liberalismo, você tem o conservadorismo, e a última que eu coloquei aqui é a democracia. Democracia é uma coisa, a princípio, boa, mas é perfeita? Não. Se a definição de democracia é o poder que emana do... Democracia é o poder que emana do povo. Opa, tem uma coisa interessante, que é o quê? Participação popular, diálogo com as pessoas, interessante. Mas dá para fechar totalmente com a democracia? Claro que não, o povo escolhe errado. Às vezes a maioria erra, não é assim? Então, se você me perguntar, Nilson, o que você acha da democracia? Bom, acho uma proposta interessante. Pode cair idolatria? Claro que pode. O povo pode escolher errado, na igreja e na sociedade. Então, cuidado para não divinizar a democracia, tá? Se você me perguntar, aqui eu estou abrindo o coração com vocês, em política eu seria um conservador político. Tem algum perigo aqui? Deixa eu só explicar também. Por que eu seria um conservador político? Porque a postura, a princípio, do conservadorismo é a seguinte: é você olhar para a história toda e ter a certeza de que as mudanças positivas, primeiro, elas são graduais. Conservador não acredita em revolução, acredita em reformas graduais, sábias. E você olha para trás e fala assim, ó, não está tudo errado não, tem coisa que eu posso aprender. O conservador é aquele que gosta de conservar coisas boas, eliminar coisas ruins, não acredita em mudança abrupta, porque todas as mudanças abruptas deram em sangue e injustiça. Revolução Francesa, os seus professores de história dizem que, né, defendiam o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Onde? É cabeça rolando, é sangue. Quem discordava dos revolucionários é morte. Revolução Francesa é movimento anticlerical, anti-igreja, que odiava a igreja. Mas dizem para vocês que é liberdade, igualdade, fraternidade. Balela, mentira. Então, o conservador acredita em mudanças graduais. Ele olha para a história e vê que eu posso aprender com a história. E as coisas vão ser graduais mesmo. Mudanças profundas na nossa vida não é do dia para a noite, a não ser uma, né? Que é o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. Santificação, você consegue tornar santo de um dia para outro? Não, é luta constante. Então o conservadorismo, ele parte desses princípios. Problema meu e de repente talvez seu. É que a gente confunde conservadorismo com cristianismo. Conservadorismo não é cristianismo. Na minha opinião, e na opinião dos entendidos, o conservadorismo talvez seja a proposta que mais tenha pontos de contato com a Bíblia. Mas cristianismo é uma outra coisa, é muito maior, é muito melhor, é muito radical, é muito mais radical. Conservadorismo, normalmente defendido por cristãos, e que tem mais pontos de contato com a Bíblia. Liberalismo, tem pontos também dentro do cristão, mas qual que seria um perigo do conservadorismo? É virar muito tradicionalista. É achar que a salvação não está em Cristo, está num candidato humano, e está no nosso apego à história, e não está. Liberalismo é a mesma coisa. Liberalismo tem coisas positivas. Liberalismo defende um pouco mais a liberdade. Só que liberdade sem as regras libertadoras da Bíblia vira licenciosidade. Tanto é que tem vários autores liberais que defendem tudo. Faz o que você quiser. Então, por mais que uma proposta política que nos é apresentada seja interessante, abra o teu olho. Não confunda cristianismo com nenhum outro ismo.
Por isso que eu coloquei intencionalmente 3 aqui que normalmente eu vou concordar. Mas não confunda isso aqui com o Evangelho. Evangelho é uma outra coisa. Evangelho é santo. Não misture a água pura do Evangelho com o esgoto das propostas ideológicas. E aí no próximo slide, me aproximando do final, aí eu vou criticar sim aquele que eu mais discordo. E aqui eu sei que vocês não estão enxergando, né? Aqui eu faço um paralelo entre a proposta do cristianismo e a proposta do marxismo. E por que eu vou falar disso? É porque é a visão que mais impera no brasileiro. Só no brasileiro? Não, no sul-americano. Só no sul-americano? Não, no americano em geral. No europeu, enfim. A maioria dos professores são professores que defendem essa linha. Então aqui eu peço licença para fazer como eu fiz primeiro no conservadorismo, que eu tenho mais a tendência de concordar, no liberalismo, que eu concordo em algumas partes, na democracia, que eu concordo em algumas partes, agora vamos fazer um paralelo. Não dá para falar de tudo, tá? Vou ser rápido aqui. Então, por exemplo, para o cristão, aqui a palavrinha Deus, né? No cristianismo, Deus é Deus. É o Criador. É dele que vem tudo. Quem é Deus na concepção marxista? É uma ilusão. Na Bíblia, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No marxismo, não. Nós é que criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Segundo, religião no cristianismo. Bom, religião, eu sei que a nossa tendência é achar que religião é sempre uma palavra negativa, né? Não, isso é muito religião, eu gosto do evangelho. O problema é que a Bíblia, lá em Tiago, diz que a palavra religião pode ser interpretada de uma forma positiva ou de uma forma negativa. A religião pura e sem mácula, ele fala de uma religião pura e sem mácula. Agora ele também fala de uma religião ruim, se você não refreia a sua língua. Então, biblicamente, a palavra religião pode ter um sentido positivo ou negativo. O que é religião para o cristão? A partir do momento que o pecado separou a nossa relação com Deus, eu preciso dessa religação. O problema é que a gente acha que a religião é sempre um movimento de baixo para cima, né? É nós buscando a Deus. Não, religião verdadeira é de cima para baixo. É Deus buscando a gente. Porque no início ninguém queria buscar a Deus, a gente estava morto. A gente era inimigo de Deus. Então não foi um movimento daqui para lá, é de lá para cá. Então religião está na essência do cristianismo, porque o cristianismo é a única religião verdadeira. Sim. Isso não é orgulho, tá? Inclusive eu falo isso com humildade. Por mais paradoxal que seja, né? É sério, pastor, que você está falando que o cristianismo é uma religião verdadeira? É óbvio. Se não for a única verdadeira, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é orgulho, é humildade. Orgulho seria eu falar para você que todas as religiões são iguais. Isso é orgulho, loucura. Eu estou enganando vocês. Tá? O que é religião no marxismo? Ué, está escrito lá no Manifesto Comunista. Livrinho pequenininho. A religião é o ópio do povo, é a droga do povo. Quando você é criança, isso aqui tem um pouco de Freud também, né? Não que eu seja especialista, não sou. Mas quando você é criança e tem medo, você corre para quem? Seus pais. Agora, para quem que você corre quando você é adulto? Seu pai já morreu. Você cria uma ilusão chamada Deus e corre para os braços dessa ilusão chamada Deus. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, isso é chocante, né? Agora imagina que na faculdade você ouve isso normalmente 4 anos, 5 anos. Com a turma rindo da sua cara. Vai para a universidade sem preparo para você ver. Vai para a universidade sem preparo para você ver. Mais um me ajuda aqui que eu preciso da minha colinha. Eu não vou falar de todos, tá? Mas vamos lá. Igreja no cristianismo. A igreja é o povo eleito de Deus, formada por pessoas ainda imperfeitas como eu e você, que ainda erram, que ainda pecam,
que às vezes, infelizmente, dá mau testemunho, mas a igreja é o povo que primeiro é santo. A gente viu ontem, né? Algumas características da igreja. Nós estávamos escravos do reino das trevas, Deus graciosamente nos tirou, nos colocou no reino da luz do seu Filho, e agora está tirando toda a sujeira, com a promessa de que um dia nós seremos plenamente santos. A igreja é o povo eleito de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, para proclamar as virtudes de Cristo. Isso segundo a Bíblia. Agora, e segundo o marxismo? A igreja, segundo o marxismo, isso é ensinado de diversas formas, em diversos livros, a partir de diversos autores. A igreja, para o marxista, é o grande centro daquele rebanho que acredita na ilusão chamada Deus. Simples assim. Simples assim. Vou parar na família. O que é a família, que foi tema de uma das nossas palestras, segundo a palavra de Deus? Uma instituição criada por Deus, chamada também para ser santa, família sagrada, que é muito atacada, mas que é o primeiro núcleo criado por Deus, que dá base para a sociedade, extremamente desafiante. O pai é desafiado, o filho é desafiado, a mãe é desafiada, enfim. Mas foi criada por Deus, protegida por Deus. O que é a família na concepção marxista da vida? É algo criado pelo próprio homem, baseado em preconceitos de gênero. Essa coisa que foi criada é o cristão que criou. É a sociedade judaico-cristã que criou. O homem tem papel definido, mulher tem papel definido. Família é a gente que inventa o que é a família. E você pode ter certeza que na concepção marxista existe um ódio e um ataque frontal ao que é a família. E a gente poderia falar de outros temas aqui, né? Propriedade privada, liberdade individual, democracia, além de outros temas aqui. Vou ficar só nesses 4. Só para a gente ver como é perigoso a gente entrar em alguns ambientes sem as informações necessárias. E detalhe, não é preciso fazer, não é preciso fazer faculdade para isso, nada disso. É frequentar, é cultuar a Deus, é estar presente nos estudos bíblicos, é ter mais momentos de aprendizagem com o pastor, perguntar para o pastor, perguntar para o presbítero, é criar grupos de estudo, é buscar saber mais, esteja você aonde você estiver, em São Paulo, em Rondônia, onde você estiver. Eu termino essa palestra aqui com as considerações finais. Essa frase é boa. Eu queria ter inventado, mas foi um estudioso calvinista que inventou. Se você gosta desses assuntos, tem um livro chamado O Pensamento Social e Econômico de Calvino, escrito por esse cara aqui, o André Bielé, né? Ele era professor lá na Universidade de Genebra. Olha só. Toda religião induz a uma política. E toda política oculta uma religião. Essa é boa. Eu sei que lendo rapidinho a gente não entende, mas olha só. Toda religião, seja ela qual for, vai te induzir para uma atitude política. E aqui eu estou falando de religião em termos gerais, tá? Nesse caso aqui, o ateísmo é uma religião. O marxismo é uma religião. Até o capitalismo pode ser religião da pessoa. Então toda convicção, isso aqui é totalmente cosmovisão. Toda convicção que você tem vai te induzir para um posicionamento político. E todo posicionamento político oculta um posicionamento religioso. Saiu uma lei defendendo o aborto. Opa, por trás dessa lei tem uma concepção sobre quem é Deus, quem é o homem, o corpo humano, a busca de prazer e todas essas coisas. A gente tem que pensar nisso. Lá você passa, por São Paulo, então você entra em qualquer estação de São Paulo, vai passar pela catraca, antes tem lá um cesto cheio de camisinha, gratuita. Então agora, a gente vai ver, não é à toa, gente, que a turma vai defender tanto o aborto. Porque primeiro, se eu tenho um comportamento extremamente licencioso,
se eu vou ter num dia só relação com 5, 6 pessoas, em algum momento eu vou ficar grávida. Só que eu não fiz isso para ser mãe. Até porque maternidade é um conceito ultrapassado. Eu não quero ser mãe. Eu quero é experimentar tudo com o meu corpo. Mas se teve relação sexual, provavelmente, no geral, você vai ter filho. Só que eu não quero ter filho. Aí eu vou ter que chamar o filho de não filho. O feto, já não é ser humano, é só uma coisa. E mata, poxa. Mata. E aí, só que assim, do jeito que eu estou falando é muito duro. Então você tem que criar uma narrativa bonita. Meu corpo, minhas regras. Quem tem autoridade sobre o meu corpo, não vem com esse papo de Deus, não. Não vem com esse papo de religião, não. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo é político. Vou parar por aqui. É isso. Doutores, mestres, PhDs, que são convidados para influenciar vocês no horário nobre, eles falam isso assim, de maneira bem sutil. Meu corpo, minhas regras. Quem tem autonomia sobre mim sou eu. Quem é o senhor, pastor, para querer ditar regras para mim? Quem são vocês, cristãos, para querer ditar regras para mim? O meu corpo é uma expressão política, eu faço com ele o que eu quiser. Eu sou autoridade sobre mim mesmo. A gente vive nesse tipo de mundo. Para que sejamos relevantes na política e na sociedade, é necessário que, primeiro, desenvolvamos uma cosmovisão coerente e consistentemente cristã. Na verdade, eu acho que eu errei aqui, viu? Tem uma coisa antes. Dobrar o joelho, chorar, pedir perdão. Senhor, transforma a minha vida porque eu não consigo. Sabe, ter aquela atitude de quebrantamento mesmo. E aí você está começando a desenvolver uma visão, uma cosmovisão cristã. Não pensem que essas palestras dizem respeito à questão intelectual somente. Primeiramente, cosmovisão é uma questão espiritual. Tem a ver com a nossa vida devocional. Para desenvolver uma vida para enfrentar essas dificuldades e aproveitar as oportunidades. No meio dessa turma perdida toda, que poderia ser eu e você, qual que é a diferença da gente para aquelas pessoas? Qual que é a diferença minha e sua, que estamos aqui nesse retiro espiritual, para a turma que está se arrebentando nas drogas? É porque a gente é muito bom? É a graça de Deus, porque se não fosse a graça, eu seria e você seria capaz das piores coisas possíveis. Nós temos potencial, a começar por mim, para fazer as coisas mais sujas e loucas da vida. A única diferença entre nós e eles é a graça de Deus. E tem muita gente que você vai falar e vai cuspir na sua cara. E outras pessoas que vão falar, fale mais. E algumas vão se arrepender. O seu amigo da faculdade, a sua amiga da faculdade, loucão, vida louca, né, como se diz. Alguns vão te xingar. Outros não, de repente vão te ouvir. E o que Deus pede de nós é que a gente ore por eles e pregue a palavra para eles e deixe os resultados nas mãos de Deus. Uma outra coisa, interpretemos as realidades e as ideologias sempre a partir da ótica bíblica. Busquemos integrar sempre o nosso coração, a nossa visão e as nossas mãos. Eu tenho que ter um coração voltado para Deus, eu tenho que enxergar a vida a partir dos óculos bíblicos, e isso tem que mover os meus pés e as minhas mãos. Não pode ficar só no discurso. Eu tenho que chorar com a pessoa, eu tenho que buscar ajudar a pessoa na medida do possível. Essas são algumas verdades aí que eu queria, né, compartilhar com vocês. E perceba, dava para a gente falar muita outra coisa, vocês têm muita coisa para falar também. A gente vai parar por aqui. Cosmovisão, família, essa família está na igreja
e essa família está na sociedade e pensa política. Em todas essas instâncias, nós somos desafiados a, como o salmista diz, né? Guardar no coração as tuas palavras para não pecar contra ele. No Salmo 19 também, eu acho que é no 18, diz assim, o mundo diz que esse livro aqui é chato e cansativo. Eu sei que ele é desafiante muitas vezes, né? Mas olha só, isso que eu aprendi com o John Piper, né? Num vídeo dele. No Salmo 119, 18 diz assim, desvenda os meus olhos para que eu, o quê? Contemple a chatice da tua lei? Não. Não. O texto diz que esse livro é maravilhoso, prazeroso. Só que vamos ser sinceros, nem sempre a gente tem prazer. Nem sempre eu tenho prazer na leitura da Bíblia. Eu não estou falando de ler, não. Estou falando de ter alegria e prazer. Sempre você tem prazer e alegria, se tiver, glória a Deus, e me ajuda a entender mais isso daí. Mas nem sempre a gente tem prazer. Vamos ser sinceros. Não adianta mentir para Deus, porque Ele sabe de tudo. Então, o texto diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple o quê? As maravilhas da tua lei. Deus garante que aqui tem maravilha. Hollywood pode ser chato. Jogo do Flamengo pode ser chato. Aqui não. Aqui tem maravilha segundo Deus. Mas nem sempre eu vejo maravilha. Então, oremos o salmo. Façamos desse versículo a nossa oração. Senhor, tira a venda. Desvenda os... E aqui não é o olho, né? O olho aqui é o coração. Desvenda os meus olhos. Para quê? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando isso cada vez mais for uma verdade em nós, aí a gente vai estar começando a desenvolver cosmovisão cristã. Em qualquer área. Em qualquer área. E a gente precisa de Deus e a gente precisa uns dos outros. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Ó santo e misericordioso Senhor, Deus eterno, Pai querido, obrigado, ó Pai, por esses momentos. Obrigado pela perfeição da Tua palavra, que nos desafia, que nos confronta, que nos instrui, que nos alimenta, que nos dá alento, esperança, ó Deus. Nós somos pequenos, frágeis. Às vezes pecamos, ó Pai, contra o Senhor e pedimos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Inclina os nossos corações aos Teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os nossos olhos para que contemplemos, ó Pai, aquilo que é verdade. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, transforma as nossas vidas. Oramos, ó Pai, pelos nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor. Oramos, ó Pai, pelos nossos vizinhos, amigos, inimigos, que ainda não conhecem o Senhor, ó Deus. Oramos, ó Pai, por cada um de nós, porque somos totalmente dependentes de Ti. Que a nossa alegria, que o nosso prazer, que a nossa confiança, que o nosso primeiro amor estejam sempre em Ti, ó Deus. Ó Senhor, guarda-nos em Tuas mãos. Oramos, ó Pai, pelos nossos governantes. Opera temor no coração deles, ó Pai. Tem misericórdia deles também, ó Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a concordar quando é necessário concordar. E a discordar, resistir quando é necessário resistir. Mas de uma maneira, ó Pai, que seja guiado pelo Senhor. Livra-nos da idolatria e guarda-nos na verdadeira adoração ao Senhor, que é o grande governante de toda a realidade. Em nome de Jesus. Amém.